Em seu primeiro discurso relatado em Deuteronômio, Moisés continua falando sobre a história do povo, sobre a história do povo de Israel, sobre o cumprimento da promessa de dar ao povo uma terra, depois de 400 ou quase 500 anos desde que a promessa foi dada a Abraão. E agora, depois que o povo foi libertado da escravidão do Egito. Veja lá no verso 8 de Deuteronômio 1. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem de posse a terra que o Senhor, com juramento, deu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Era o cumprimento da promessa, era o cumprimento da aliança feita com Abraão, com Isaque, com Jacó. Mas o povo, irmãos, era um povo infiel, um povo que não acreditava, um povo que reclamava. Ainda em Deuteronômio 1:27, a gente vê a terrível posição do povo, posicionamento do povo, com medo de entrar na terra, porque o relato dos espias, dos 10 espias que não creram que podiam entrar na terra, motivou o povo a se rebelar. E esse verso, esse terrível verso que eu já li algumas vezes ainda, diz assim: o Senhor nos odeia, por isso nos tirou do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir. Veja, o amor de Deus não estava absolutamente sendo entendido, compreendido pelo povo. O povo dizia: Deus nos odeia. Mas apesar disso, irmãos, o Senhor sempre abençoou e multiplicou o povo. Veja o texto de Neemias 9:21, que está na nossa lição, está transcrito na nossa lição. Durante 40 anos tu os sustentastes no deserto e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Neemias 9:21. Milagre, irmãos. Como é que 40 anos e as roupas não envelhecem? Como é que andando 40 anos no deserto e os pés não incham? Um milagre. E se você não acredita em milagres, irmãos, pode esquecer, pode parar de estudar a Bíblia, porque a Bíblia é repleta de milagres, da ação de Deus, e nós cremos que esse foi um milagre. Em Deuteronômio 1, ainda continuando no discurso, Moisés fala sobre como o povo se multiplicou, como o povo foi abençoado. Deuteronômio 1, 10 e 11. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, de modo que sois uma multidão, hoje sois uma multidão como as estrelas dos céus. Possa o Senhor de vossos pais aumentar-vos 1000 vezes mais e abençoar-vos como ele prometeu. As promessas de Deus estavam se cumprindo no povo. O povo estava muito numeroso, milhares e milhares, como as estrelas do céu, usando a figura de linguagem que já tinha sido dada a Abraão. Nesse momento, irmãos, era preciso ter uma hierarquia, era preciso ter uma organização. Quando você tem poucas pessoas, elas se organizam facilmente, mas quando você tem uma multidão, era preciso organizá-las. E foi sugerido a Moisés, pelo seu sogro, inspirado por Deus, que ele colocasse comandantes de 1000, comandantes de 500, ou melhor, comandantes de 1000, comandantes de 100, de 50 e de 10, para que eles administrassem, cuidassem dos problemas cotidianos, para que Moisés não ficasse sobrecarregado. Para que eles administrassem, e veja, para que administrassem com justiça. Por que essa recomendação, irmãos, administrar com justiça? Porque quando há uma hierarquia, quando tem uma hierarquia de administração, existe também uma hierarquia de poder. E seres humanos falhos podem, como acontece, como a gente vê no mundo político, podem usar dessa hierarquia, usar desse poder para praticar a injustiça, para praticar a corrupção. E quando foram instituídos esses comandantes, de 1000, 100, 50 e 10, foi dada essa recomendação: cuidem para que vocês possam administrar com justiça.
Na primeira carta ao Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre a igreja como um corpo que tem várias funções. Num corpo, cada membro, cada órgão, desculpem, cada órgão tem uma função específica que precisa ser desempenhada para o bom andamento do corpo, para que o corpo seja um organismo vivo, eficaz, saudável. E ele fala, então, desta maneira. Acontece, irmãos, que sempre que a igreja se organizou administrativamente, ao longo da história, a gente vê isso, foi praticada a injustiça. A injustiça é praticada nas organizações. Por isso, então, irmãos, muitos são contra a organização da igreja. Afinal de contas, a organização da igreja, a igreja organizada, instituída, foi a que perseguiu milhares, matou milhares de pessoas. Lembrem-se da Inquisição. Quem que perseguia as pessoas? Era a igreja organizada, a igreja hierarquizada. E por conta disso, irmãos, muitos ainda hoje têm uma ideia de que organizar a igreja não dá certo. Organizar a administração da igreja pode levar à opressão, pode levar à injustiça. Uma coisa nós temos que ver, irmãos, ainda que a igreja seja a igreja, ainda que seja a organização da igreja, ela é feita por homens. E homens podem realmente falhar. Homens podem falhar. Mas a organização, ela é indispensável, ela é necessária. E como fazer, então, para ter uma organização, organizar a igreja, ter um organograma com homens falhos, com homens que podem ser falhos, e fazer com que a igreja seja uma organização justa, uma organização eficiente, uma organização que realmente represente a Deus e a sua vontade. É preciso, irmãos, que essa organização, a organização da igreja, tenha uma governança compartilhada, uma governança democrática, compartilhada com os membros. Que não seja uma organização de alguns líderes, de alguns pastores, ou alguns padres, alguns bispos, cardeais, encastelados nos seus escritórios ou nos seus palácios, mas seja uma organização que permeie cada uma das congregações, cada uma das paróquias, vamos dizer assim. Essa liderança, irmãos, tem uma grande responsabilidade. Cuidar da causa de Deus. Veja, irmãos, ser responsável diante de Deus. E nós, enquanto membros da igreja, irmãos, devemos apoiar a liderança da igreja. Devemos orar pela liderança da igreja, porque a liderança é necessária. O que seria da igreja, irmãos, o que seria da obra de Deus se não houvesse uma organização, se não houvesse uma liderança? É preciso que haja líderes de 10, líderes de 50, de 100, de 500, de 1000, de 1.000.000. É preciso que haja uma liderança. E é preciso, irmãos, muito mais do que a liderança, é preciso que nós oremos por esses líderes, para que eles sejam escolhidos conforme a vontade de Deus e que eles administrem a igreja conforme a vontade de Deus, conforme o plano de Deus. Portanto, irmãos, o texto da lição dessa semana quer mostrar para cada um de nós o quê? Quer mostrar que a igreja tem que ser organizada. A igreja tem que ser organizada em cada paróquia, nos departamentos da igreja, da igreja local, os vários departamentos, a escola sabatina, a ação missionária, a assistência social, o ministério das mulheres, o ministério jovem, todos devem ser organizados, devem ter lideranças. A igreja deve ser organizada em estruturas maiores, como as associações, as uniões, as divisões. Mas todos esses líderes, irmãos, desde o pequeno líder local de um departamento até o presidente da igreja, o presidente mundial da igreja, todos estão sujeitos às tentações,
Todos estão sujeitos à vaidade, ao orgulho. Por isso, irmãos, nós devemos orar por eles. Devemos orar para que eles façam o trabalho conforme o plano de Deus. E fazendo o trabalho conforme o plano de Deus, irmãos, a igreja vai progredir. A igreja vai cumprir a sua missão. Qual é a missão? Levar o evangelho a todo mundo, para que Jesus volte. Levar o evangelho a cada nação, tribo e língua, para que conheçam o sacrifício intercessório do nosso Senhor Jesus Cristo e que aceitem o Senhor Jesus Cristo e assim sejam salvos para a vida eterna. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus abençoe a organização da igreja, a igreja instituída, a liderança, para que todos, juntos, unidos, como num corpo, como dizia o apóstolo Paulo, possamos cumprir a missão que nos é dada de levar o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo.